Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou médico, pós-graduado em Geriatria e Medicina Intensiva. E aqui nesse canal você vai aprender como cuidar do idoso com o máximo de conhecimento e segurança. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre primeiros socorros. É um tema que tem sido bastante pedido nas redes sociais, né, principalmente para os cuidadores que assistem algum paciente mais acamado, com alguma doença crônica, que precisa realmente saber como lidar com algum evento, alguma intercorrência, alguma emergência médica, né, antes de chamar uma ajuda ou se realmente vai precisar chamar ajuda médica. Como se portar, como conduzir, o que não fazer, que é o principal, né? Antes de fazer alguma coisa certa, o ideal é não fazer errado, né? Isso aí é até um lema de Hipócrates, até um aforismo de Hipócrates que a gente faz na medicina, que é primum non nocere, né? É um termo em latim, né? Que é primeiro não causar mal, né? Não fazer nada nocivo, não produzir mal em primeiro lugar, né? Depois tentar, claro, fazer, né, o bem. Isso aí é um dos mantras que nós médicos sempre utilizamos, né? Aprendemos desde a faculdade, né? A primeiro não fazer, não piorar a situação, né? E depois, com as informações, né, diante do quadro, poder estar agindo uma maneira para melhorar. Então, é importantíssimo nessa aula de hoje, né, nesse bate-papo que a gente vai ter hoje, vocês estarem preparados. No final, eu quero que vocês estejam preparados para lidar com qualquer intercorrência que pode acontecer com o idoso de vocês, que vocês assistem, o idoso que vocês cuidam, sendo você cuidador profissional ou um cuidador familiar. Então, o primeiro que a gente vai falar agora é sobre convulsão, né? Convulsão é um evento bastante catastrófico para quem visualiza, principalmente pela primeira vez, né? É um evento que quem já viu algum ente querido sofrendo pela primeira vez é realmente desesperador. Tem a sensação de que realmente o paciente parece que vai morrer, né? No quadro de uma convulsão, né? Na qual ocorre uma descarga elétrica em todo o cérebro, né? Produzindo, na maioria das vezes, né, que a gente chama de transtorno tônico-clônico, né, que é o paciente perde a consciência, tem aqueles espasmos, aqueles tremores tônico, né, com rigidez, né, e clonia e tremor, né, então a gente chama de convulsão tônico-clônica, essa que é a mais prevalente, né, embora existam outros tipos de convulsões também, né, existe a convulsão do tipo pequeno mal, por exemplo, né, uma convulsão que muitas vezes é caracterizado por uma crise de ausência. É como se a pessoa estivesse conversando e de repente ela tem um apagão e depois volta, né? É muito comum até, né? Muitas vezes ser tido até como um quadro psiquiátrico, né? Mas isso aí às vezes é uma crise convulsiva de pequeno mal, né? Ou uma crise de ausência, né? Isso aí, fugindo um pouco do assunto, né? Até quando acontece com crianças, né? Que é difícil de descobrir, geralmente são os professores que percebem em sala de aula, né? É importante até para melhorar o rendimento escolar da criança, porque muitas vezes a criança não aprende na escola por diversas crises. Adendo à parte, então vamos voltar a falar da convulsão, que é a convulsão do tipo grande mal, que pode ocorrer no idoso, né? O que você deve fazer, né? O que é a convulsão, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Então, vamos lá. Como eu falei anteriormente, a convulsão é uma descarga elétrica, né, originária no nosso cérebro. Então, pode ocorrer uma descarga aleatória, vários pontos, né, ocorre um desarranjo das informações, estimulando toda a nossa musculatura. Então, produzindo perda de consciência, diminuição do padrão da respiração, fazendo com que a pessoa muitas vezes fique com a coloração arroxeada, fique sem respirar por um tempo, salivação, porque não vai deglutir, barulhos, muitas vezes ocorre, alguns rangidos, alguns barulhos, alguns grunhidos que a pessoa pode fazer, liberação de esfíncter, também é uma característica bastante importante, né? Quando o paciente, por exemplo, urina na roupa diante de uma crise dessa, ou evacua mesmo,
né? É bem característico de uma crise convulsiva do grande mal. E quando depois que passa essa crise, o paciente apresenta um estado que a gente chama de pós-comicial, que é um estado na qual o paciente fica confuso, não sabe onde está, e aos poucos ele vai voltando, né? Então, essas principais características, né, é que nós médicos podemos pensar na possibilidade quando não presenciamos algum quadro convulsivo. Quando chega apenas, né, na emergência um paciente trazido por familiares, né, com um relato de um quadro parecido com esse. Então, no decorrer dessa história clínica, a gente questionando esses pontos, se teve tremor, se teve salivação, se fez xixi na calça ou fez cocô, se ficou inconsciente, né? Se na hora que acordou ficou confuso, se chegou a ficar roxo, isso tudo nos faz pensar que tenha sido um evento neurológico do tipo convulsão, né? Até um fato até bastante interessante, já vi até alguns trabalhos que falam de um tipo de lesão bem característica, quando tem a lesão ao lado da língua, que pelo espasmo o paciente morde a língua. Então, geralmente olha na língua e está mordido, está sangrando, provavelmente foi uma contração involuntária da boca, né, da mandíbula muito forte, que fez com que o paciente, o idoso no caso, né, que estamos exemplificando, tivesse realmente uma crise convulsiva, né? Então, essa é basicamente a definição de uma crise convulsiva. Tá bom, e o que fazer diante de uma crise convulsiva, né? O paciente começou a ter esses sintomas, a dar esses sinais que eu falei, a primeira coisa que você tem que fazer, assim como em qualquer quadro de emergência, é pedir ajuda médica, né? Então você vai chamar um vizinho, você vai chamar algum familiar, você vai pedir por ajuda, né? E vai junto, logo já pede por ajuda e já vai abordar o paciente, né? Por quê? Porque num primeiro momento, né, quando você vê o paciente numa fase dessa, você vai ter que ver como é que vai evoluir nos primeiros segundos, né? Muitas vezes uma parada cardíaca, por exemplo, pode abrir o quadro como se fosse uma convulsão, mas aí no momento da abordagem você vai ver já que não tem pulso, né? Mais adiante eu vou explicar também, né? Eu vou fazer uma aula especial só sobre reanimação cardiorrespiratória, sobre parada cardíaca, que é um tema muito vasto e é bastante importante também, né? Então, você vai reconhecer como sendo uma crise convulsiva, vai chamar ajuda, claro, né? Pedir para chamar uma ambulância, chamar uma ajuda médica, e na hora que presenciar, que estiver visualizando o paciente numa condição dessa, né? Você vai fazer, basicamente, proteger, né, o corpo, proteger as extremidades, né? Se o paciente estiver no chão, se o paciente estiver no sofá, se o paciente estiver no próprio leito, né, você vai pegar travesseiros, né, colocar em volta para que ele não se machuque, né, proteger os braços por conta dos espasmos tônico-clônicos, afrouxar a roupa, se tiver de roupa apertada, com camisa, né, para melhorar a respiração, né, basicamente é proteger o paciente, as extremidades, proteger o corpo do paciente contra os espasmos, né? Sempre não apertando, não é para imobilizar o paciente, não é para evitar o que o paciente tenha o tremor, tenha a crise, é apenas proteger as extremidades, né? Então, essa é um dos pontos do que você não deve fazer, né? Que é muitas vezes é mais importante o que você não deve fazer do que o que você deve fazer. Lembra que eu te falei daquele aforismo de Hipócrates, primum non nocere, primeiro não fazer mal. Então, primeiro, não fazer a coisa errada. Então, uma coisa que a gente vê, o paciente tem a crise, a pessoa deita em cima, abraça a pessoa para evitar com que tenha a crise. Jamais faça isso, tem que permitir, né? Isso pode até produzir fraturas, pode produzir até lesões osteomusculares aí por conta dessa atitude, né? Então, só proteger com travesseiros, almofadas, né? E deixar com que o paciente tenha crise, né? Claro, aguardando ajuda. Outra coisa que a gente vê até é muito comum até as pessoas acharem que deve fazer isso, é colocar alguma coisa na boca, dedo na boca, puxar a língua, né? Muitos falam que é o perigo o paciente engolir a língua vai para trás, tem que puxar a língua, né?
Jamais faça uma coisa dessa. Jamais. Não deve se colocar nada na boca do paciente, né? Para evitar com que o paciente tenha esse aperto na boca, para fazer com que o paciente diminua essa rigidez, né? A língua do paciente não vai para a garganta, o paciente não vai engolir a língua, isso é mito, né? Isso é uma, 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 um- uma situação que é muito arraigada e muita gente fala essa situação, né? Que numa crise convulsiva pode engolir a língua. Então não é para segurar, puxar, nada disso, né? Sob o risco até, né, da pessoa que está fazendo isso fazer mal nela mesma, porque a contração muscular involuntária que o paciente pode ter numa crise convulsiva é tão intensa que ele pode facilmente cortar o dedo da pessoa, né? Da pessoa do socorrista, da pessoa do cuidador que está fazendo ajuda. Então, colocar vai morder com tanta força que pode realmente cortar o dedo, né? Não se deve colocar pano, toalha também, né? Porque isso aí só pode até machucar, né? O dente, pode quebrar o dente, e ele pode aspirar esse dente, né? Pode, na hora de morder algum objeto, né? Ter algum fragmento também para ir para a garganta. Então, não mexa na boca do paciente, né? Isso aí é mito, né? No máximo, enxugar com uma toalha, se tiver com uma salivação, que a gente chama de cialorreia, né? Uma salivação muito intensa, enxuga a boca e espera a ajuda chegar, né? As crises convulsivas, né, do tipo epilepsia, né, que é o tipo mais comum de crise, que geralmente está relacionado a algum evento neurológico, muitas vezes crônico, alguma doença, algum quadro como sequela de algum derrame, né, que são quadros autolimitados, que a gente chama. O que é um quadro autolimitado? É um quadro que ele começa, vai ter o pico e espontaneamente ele vai regredir, ele vai melhorar. Pode demorar de 1 a 2, no máximo aí uns 5 minutos, mas vai passar, na maioria das vezes. A não ser, né, que tenha uma causa, né, como por exemplo alguma hemorragia cerebral, né, alguma causa que precise de uma abordagem cirúrgica ou uma abordagem definitiva. Às vezes até uma hipoglicemia, que é o que a gente vai falar nessa aula também, daqui a pouco, que é o próximo tema. Então, como eu estava dizendo, então ela é autolimitada, né? Então, ela vai melhorar espontaneamente, né? Cabendo aí ao cuidador, ao socorrista, somente proteger as extremidades, né? Para que não aconteça nenhuma lesão mais importante, né? Isso é o que não deve fazer, né? Eu lembro até uma situação, eu gosto de contar até essa história, até para os meus alunos, que é uma história bastante interessante, né? Eu trabalhei muito tempo, principalmente depois que eu me formei, com ambulância, com SAMU, com resgate, né? E nesses atendimentos, né, teve uma vez, eu fui atender um atendimento que entrou na central, né? A central acionou a ambulância e, olha, doutor, uma ocorrência de uma idosa que teve uma queda da própria altura no banheiro, né? Então, né, fomos, era um prédio aqui no centro, um prédio bem antigo mesmo, né? Um prédio aí dos anos 60, 50, né? Um elevador bem antigo, bem lento, né? Aquele prédio em região central, acho que toda cidade grande sabe como é que funciona, que não tem vaga para parar carro, não tem vaga para parar ambulância, né? Para entrar, para esperar elevador, demora um tempão, né? Aquele elevador antigo que abre a porta, fecha uma de ferro, né? Então, aquele prédio bem antigo mesmo, né? Uma moradora bem idosa, né? E para piorar a situação, morava nos últimos andares, devia ter uns 10, 12 andares, não lembro, né? Mas morava bem lá no alto. Então, fomos acionados prontamente, uma queda de própria altura, né? Subimos com para quem não conhece, né? Nas ambulâncias de resgate, nós temos algumas mochilas, né? Temos alguns materiais separados. Tem material de trauma, né? Que tem a prancha, aquela prancha grande, que tem faixa de mobilização, tem talas, né? Tem a mochila de parada cardíaca, que já tem material para intubação, medicação de emergência. Tem a mochila que a gente chamava de mochila laranja, que é a mochila para medicamento mesmo, medicamentos comuns, né? Mochila de via aérea. Tem algumas, a gente separa algumas mochilas e vai no atendimento dirigido com a queixa, né? Para não ter que descer com a ambulância inteira,
né, na casa, na residência, no apartamento do paciente. Então descemos inicialmente com mochila de trauma, né, mobilização, tudo. Chegando na residência, né, aquele desespero, estava o filho, o neto e todo mundo gritando, a paciente estava tendo uma convulsão no banheiro, né, e eu só estava com a mochila de trauma, né, então prontamente eu me dá um travesseiro, né, já avisei para o enfermeiro para descer novamente, buscar a mochila de medicação, né, a mochila de via aérea, né, porque a gente não sabe se ia precisar entubar, não sabia inicialmente qual era a causa, né, não sabia se era uma hipoglicemia, né? E eu já ia fazer os primeiros socorros ali sozinho, sem enfermeiro. Então, desceu o enfermeiro e o socorrista naquele elevador lento, né? Lá do alto, né? Naquela parecia que estava demorando uma eternidade, né? Eu era recém-formado ainda, né? Um pouco inseguro, mas tinha consciência. Falei, não, uma crise convulsiva. Não tinha tido histórico de convulsão antes, não era diabética, né? Não pensei em hipoglicemia. Mas idoso às vezes pode fazer algum evento neurológico novo, né? Então, a família no desespero, mantendo a calma da situação, né? Segurando, esperando a crise passar. De repente ela foi acalmando, acalmando, acalmando. No momento parecia que tinha passado ali horas, né? Deve ter passado alguns minutos, né? Quando a equipe chegou, a crise já tinha melhorado. Uh, para fazer o transporte, fazer o protocolo, né? Ainda assim fizemos todo o protocolo, acesso venoso, né? Ela não estava mais em crise, não precisava mais fazer anticonvulsivante. Ela foi voltando devagarinho, conversando, fizemos a glicemia capilar, que é medir a glicose, né? O açúcar no sangue, estava normal, né? Esperamos para ver se estabilizava, estabilizou. Como era a primeira crise, pelo protocolo, a gente tem que levar no hospital, fazer alguns exames, descartar quadros infecciosos, descartar o evento agudo, algum derrame, algum tumor, tem que fazer uma tomografia, né? E, bom, tem que dar sequência pós-hospitalar, né? Então, eu já levando a paciente no caminho, né, indo para o hospital, eu já com aquela coisa na cabeça, aquela frustração de falei, nossa, que besteira que eu fiz, eu devia ter imaginado que uma queda podia ser uma convulsão, podia ter alguma coisa maior diferente, né, eu me punindo, me culpando com aquilo, agora a família vai achar que eu fui inseguro, que eu fiz besteira, né, e levamos, entramos com o paciente na emergência, e a família veio me agradecer depois, falando, doutor, como o senhor teve uma calma nesse momento, como o senhor foi seguro, que bom que foi o senhor que fez esse atendimento, o senhor salvou a vida dela. Ou seja, a segurança que eu passei ali, só de fazer proteger, né, que já ia resolver, claro, né, mesmo se fosse uma, uma, uma situação com um leigo, né, que não fosse o médico, só de fazer essa proteção da cabeça com o travesseiro e esperar, a crise ia passar e ela ia ficar boa também, né? Então, a gente vê que muitas vezes, né, o pouco fazer, que é apenas proteger, já faz uma diferença importante, até para os familiares, né, que mantiveram a calma, mantiveram ainda a confiança, não precisou fazer nenhuma medicação diferente aí na residência, né? E graças a Deus, né, a paciente chegou bem, chegou acordada. Depois não tive mais segmentos da história, acabou. Como não era uma paciente de consultório, né, era uma paciente de resgate, então eu não tive mais contato, mas deve ter ficado bem, certamente. Então, essa é o que eu queria falar para vocês a respeito de convulsão, né, que é crise convulsiva, que é o principal, o que vocês devem fazer, né? E principal o que vocês não devem fazer, né? Que é o fundamental para prestar, né, um atendimento, um primeiro atendimento de qualidade, né? Os primeiros socorros, que é uma série de aulas que eu vou estar fazendo aqui, essa é a primeira de convulsão, né? Eu acredito deveria ser até um tema de escola, né? Não necessariamente a pessoa que faz algum curso na área de saúde é que deve aprender os primeiros socorros. Eu acho que toda a população deveria ter na escola mesmo, ou então fazer cursos, empresas, né, de medidas básicas de primeiros socorros. O que a gente vê, né, nos primeiros socorros de pessoas prestando socorro de uma forma equivocada,
né? Muito comum, né? Isso eu estou falando agora na parte de convulsão, né? Mas eu vou falar também quando nós vamos falar o tema de queimadura, como nós vamos falar o tema de hipoglicemia, né? Então, eu acho que a gente tem que ter na cabeça isso aí. Por mais que nós não tenhamos o conhecimento, muitas vezes, diagnóstico, né? O cuidador, né? A população leiga, de uma maneira geral, que não é da área de saúde, que poderia fazer um curso de primeiros socorros, por mais que ela não tenha esse conhecimento específico, ela tem que saber principalmente o que não deve fazer, né? E o que a gente vê muitas vezes é o paciente que faz, às vezes, uma coisa que não era certa, era melhor não fazer nada do que fazer a medida que fez. É que, obviamente, que o paciente não fez isso por mal, né? Então, muitas vezes ele erra, né? Mas não querendo errar, pelo contrário, querendo fazer o bem, né? Então, aí é que está a importância dos primeiros socorros, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente não vai ter todo o material necessário, né, para prestar, para fazer a coisa certa, né? Vamos dizer assim, a gente não vai ter, claro, eu como médico, se eu estou andando na rua, tem uma pessoa com a parada cardíaca do meu lado. Eu não vou ter um laringoscópio, não vou entubar, não vou ter um ambu, que é aquele pulmão, aquela respiração artificial, não vou ter adrenalina para fazer. Embora eu saiba fazer, na situação, não vai fazer com que, não vai me propiciar com que faça esse atendimento avançado, né? Mas eu vou ter que saber o que eu não devo fazer, né? E dentro do que eu tenho em volta, o que vai ser melhor, o que eu devo fazer para melhorar, né, o cuidado pós-hospitalar, cuidado hospitalar e pós-hospitalar numa reabilitação, né? Então, isso é que é o mais importante quando a gente fala de primeiros socorros. É o não fazer errado, né? Fazer certo quando possível, claro, quando tivermos condição, e o não fazer errado sempre que tenhamos o conhecimento para não prejudicar ainda mais a cena. A gente vê isso muito com trauma, né? Coloca no carro de qualquer jeito, não se preocupa aí com a região cervical, com alguma fratura desalinhada, né? Então, querendo sempre ajudar, fazendo mal. Então, para a convulsão, o que tem que ficar aqui principalmente, do que não fazer, não colocar nada na boca, não apertar o paciente, né? Não oferecer água com o paciente inconsciente, oferecer algum alimento, né? Mesmo que o paciente esteja hipoglicemia, eu vou falar mais na próxima aula, no próximo tema, que nós vamos discutir mais adiante, tá bom? Então, esse é o primeira aula que nós estamos primeiro tema, que nós estamos falando de convulsão, né? Que pode acontecer, né, no idoso, na qual você cuida. E mais adiante nós vamos falar dos outros temas. Outra coisa que eu acabei deixando passar, são as principais causas, né, de convulsão que pode acontecer no idoso, né? Primeiro é um evento neurológico, um pequeno derrame, que pode ser eu criar um foco dessa hiperestimulação, essa descarga elétrica, né, que pode fazer com que o paciente tenha crise convulsiva, né? Hipoglicemia pode dar convulsão também, que é a baixa de glicose no sangue. Algumas doenças infecciosas, né, algumas encefalites, algumas meningites, né, pode fazer crise convulsiva. Alguma pancada que o paciente pode ter tido na cabeça alguns dias antes, né, algum TCE, pode fazer algum sangramento na cabeça, que pode gerar algum foco ali, que pode propiciar de convulsão, de epilepsia, né, dessa crise de convulsão, tá bom? Então, acho que eu esgotei aí o tema de convulsão. E na próxima aula nós vamos falar sobre outro tema de primeiros socorros, tá bom? Então, lembrando que o cuidador também, outra lembrança também é com relação ao cuidador sempre sentinela, o cuidador sempre a postos, o cuidador sempre com conhecimento, né? Cuidar de um idoso, né, não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa tranquila, né, sem que tenha o conhecimento adequado, né? O cuidador que eu chamo de sentinela é o cuidador que tenha uma participação ativa no cuidado, né? Estando preparado, estando pronto para as intercorrências, né? Tendo a visão ativa para
evitar e para perceber pequenas alterações de comportamento ou pequenos sinais que o corpo pode estar dando que podem inferir em alguma doença, que é o que foge da normalidade, né? Então, são os principais características que deve ter um cuidador de sucesso, tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês e até a próxima aula.